Como vender mais de 100 mil reais todos os meses com a sua loja virtual. Eu vou mostrar aqui para você tudo, exatamente tudo que foi feito com um dos nossos alunos que participa da nossa consultoria individual aqui da Universidade de E-Commerce. Eu vou mostrar para você tudo que a gente fez para que ele conseguisse ter esse resultado de fazer mais de 100 mil reais de vendas todos os meses com a loja virtual, beleza? Aqui do lado esquerdo tem o ano de 2023, de 1 de julho de 2023 até 31 de dezembro de 2023. Era a época que esse aluno, ele não participava da nossa consultoria. Ele já vendia, ele já fazia as ações, porém ele ainda não era um aluno nosso da consultoria. Aí, em junho de 2024, esse aluno, ele entrou no programa de consultoria individual, e aqui são os resultados que aconteceram depois que ele começou a participar do programa. Então, do lado esquerdo aqui, né, 2023, é o período que ele não estava no programa, e do lado direito é o período que ele estava no programa. A gente recortou aqui um período equivalente, ou seja, de julho até dezembro, porque foi o tempo que ele participou da consultoria e onde ele teve os resultados. Então, a gente pegou o mesmo recorte do mesmo período do ano anterior, beleza? Então, vamos lá. Essa é uma loja que vende moda feminina. Então, das campanhas que foram feitas no Meta Ads, né, no Facebook, no Instagram, em 2023, ele faturou R$ 371.145,28 nesses 6 meses, de julho até dezembro, o que dá aqui um faturamento mensal médio de R$ 61.857. Nesse mesmo período de 6 meses, ele investiu R$ 98.754, ele fez 1.097 vendas, o ticket médio de cada venda foi de R$ 338,33. Aí o resultado, né, o resultado é quanto faturou menos quanto investiu. Então ele teve um resultado aqui de 272.390 nesses 6 meses do ano. O CPA, que é o custo por ação, que seria o custo por aquisição, o custo por venda, foi R$ 90,02. Ou seja, para cada venda ele gastou R$ 90 para a venda acontecer. E o ROAS, né, que é o retorno sobre investimento em publicidade, ele foi de 3,76. O que isso quer dizer? A cada R$ 1 investido em anúncio, ele retornou R$ 3,76 na campanha. Então esse é o cenário de 2023. E aqui do lado direito a gente tem o cenário de 2024, né? O faturamento ele saiu de R$ 371.145 para R$ 992.322 no período de 6 meses, tá? O que dá um faturamento mensal médio ali de R$ 166.387 nesse período. Investido foi R$ 172.000, né? 575. Tiveram 2.851 vendas. No período anterior foi 1.097. Aqui teve 2.851, né? Então quase que triplicou o número de vendas ali. O ticket médio ele aumentou um pouco. O ticket médio era 338, ele foi para 348. E o resultado, ou seja, o quanto faturou menos o quanto investiu, foi de 819.746 no período de 6 meses. O CPA, o custo por aquisição, né, o custo por venda, ele caiu, que é ótimo, né? Ele foi para R$ 60,53, ou seja, cada venda custou R$ 60 e antes custava 90. E o ROAS aumentou, né? Ele saiu de 3,76 para 5,75, ou seja, a cada R$ 1 investido voltou R$ 5,75. E aqui a gente tem um parâmetro de quanto foi o crescimento. Então, no faturamento cresceu 167%. No investimento em tráfego também houve um crescimento, né? Teve um aumento no investimento em tráfego, porém esse investimento maior em tráfego, ele só aconteceu porque os resultados estavam melhores. Então, de acordo com o farol das métricas, foi possível ver que tinha que aumentar, era necessário escalar os investimentos, e eu vou falar daqui a pouco, né, tudo que foi feito para chegar nesses resultados. As vendas aumentaram 159%, então saiu de 1.097 para 2.851. O ticket médio, ele cresceu, né, 338 para 348, não foi tanta coisa, mas cresceu. E o resultado, né, que é o faturado menos o investido, saiu de 272 para 819, um crescimento de 200%. O custo por aquisição reduziu, o que é ótimo. Antes gastava R$ 90 para fazer uma venda, agora gasta R$ 60 para fazer uma venda, então teve uma redução de 32%. E o crescimento do ROAS foi de 3,76 para 5,75, foi de 53% de crescimento no ROAS. E agora eu vou falar, né, eu vou mostrar quais foram as ações, quais foram as estratégias utilizadas para chegar nesse resultado, para conseguir alcançar esses resultados e esse crescimento em vendas. Então, indo aqui para o mapa mental, né, qual que seria a primeira ação, a primeira estratégia que foi realizada para alcançar aqueles resultados? A primeira ação foi que tiveram campanhas de tráfego pago de aquisição e campanhas de tráfego pago de conversão. Antes, em 2023, essa loja ela só estava rodando campanhas de conversão, campanha de vendas. Porém, a gente adicionou algumas campanhas de aquisição, ou seja, para encontrar públicos novos, públicos potenciais clientes que não conheciam a loja ainda, porém pagando o mínimo possível para cada pessoa que conhecesse a loja, pagando ali entre 1 e 3 centavos para a pessoa conhecer a loja. Então foi feito campanhas de aquisição de tráfego pago em paralelo com campanhas de conversão. Então essas campanhas elas rodam em paralelamente. A campanha de aquisição ela retroalimenta as campanhas de conversão. Então isso fez com que mais pessoas, um público muito maior, conhecesse a loja, conhecesse a marca, e por conta disso foi possível essa escala no número de vendas. Uma segunda ação aqui foi a questão da variação de criativos, né? Foram feitos vários criativos
diferente. Criativo é o quê? Criativo é o vídeo ou a imagem que aparece quando se faz um anúncio de tráfego pago. Então eu vou fazer uma campanha de tráfego, eu vou fazer um anúncio. Eu vou mostrar uma imagem ou um vídeo para a pessoa no Instagram ou no Facebook. Isso que é mostrado, né, esse vídeo ou essa imagem, é chamado de criativo. Então em 2023, ele tinha 1 ou 2 criativos só por campanha de venda que ele fazia. Depois que ele entrou na consultoria, ele teve pelo menos ali 5 criativos por campanha para testar estímulos mentais variados. A gente precisa mostrar para o cliente variação de estímulo mental, porque eu não sei qual estímulo mental vai ser mais forte para determinado cliente. Então, quando eu tenho múltiplos criativos e cada criativo tem um estímulo mental diferente, eu consigo chamar a atenção de mais pessoas quando eu estou fazendo a ação. Então, você ter criativos variados, você variar os seus criativos é fundamental para que você consiga escalar as vendas. Um criativo garanhão, né? Criativo garanhão é aquele criativo que performa melhor do que os outros criativos. Ele tem o potencial de fazer você sair de uma venda por dia para 10 vendas por dia, para 20 vendas por dia, para 30 vendas por dia. E isso a gente já viu acontecer, isso a gente já fez acontecer aqui com várias consultorias individuais de vários nichos diferentes. Então você ter variação de criativos e conseguir ali criativos garanhões é o que vai fazer você conseguir escalar os seus resultados, aumentar suas vendas de fato. E na variação dos criativos, é importante que você tenha pelo menos essas 4 variações. Tem outros estímulos que podem ser trabalhados, mas esses 4 são ali os principais. Então, o primeiro estímulo é o vídeo review. Você ter um vídeo de apresentação do seu produto, mostrando ali as características e os benefícios nesse vídeo. Então, é um vídeo que vai apresentar o seu produto e vai falar tanto as características técnicas quanto os benefícios e as vantagens. Não pode ser um vídeo que só fale a parte técnica do produto. Ele tem que falar a parte técnica, mas ele também tem que falar os benefícios. Ele tem que usar gatilhos emocionais falando as vantagens. O que esse produto vai melhorar na vida da pessoa? O que esse produto vai mudar na vida da pessoa quando ela adquirir o produto? Então, isso tem que ter nesse vídeo review de apresentação do produto para ser usado no criativo, tá? Um segundo tipo de criativo aqui é o criativo infográfico, que é um criativo imagem, onde eu tenho ali o produto e eu tenho várias setas com informações em texto saindo desse produto, resumindo as principais características e benefícios do produto. Então é como se eu consolidasse numa única imagem os principais atributos daquele produto, os atributos que são importantes para o cliente, os atributos que o cliente valoriza e que fazem o cliente desejar o produto e que fazem o cliente querer comprar o produto. Então é uma imagem estratégica pensada em quais atributos, quais informações, quais características eu vou colocar nessa imagem, onde eu estou mostrando o produto e também estou falando dessas características, para que essas características e essas informações que estão na imagem infográfico, elas ressoem no cliente, que elas despertem no cliente o desejo do produto. Um terceiro tipo de criativo aqui é o criativo de desejo mesmo, que é o criativo, por exemplo, do produto sendo usado. Então, no caso que é uma loja de moda, né, é um criativo, por exemplo, carrossel, que mostra o look, a roupa sendo usada em situações diferentes, mostrando que aquela roupa é versátil, mostrando que aquela roupa combina com várias coisas, que a pessoa comprando aquela peça, ela vai ter versatilidade, ela vai poder usar a roupa em ocasiões distintas, e isso é uma argumentação muito forte, que ela é visual, porque a pessoa ela tá vendo como tá bonita a peça, como ficou boa a peça em várias situações diferentes. Então isso é um gatilho de desejo, a pessoa vai desejar ter a peça, ao mesmo tempo que ela mostra que a peça é muito versátil, né? Que aquela roupa ela pode ser usada em várias ocasiões. Então isso aumenta ainda mais o desejo da compra. E um quarto criativo aqui seria o criativo UGC, que seria o User Generated Content. É aquele criativo que é o conteúdo gerado pelo usuário. Você pode ter ações com alguns influenciadores, aonde o influenciador ele cria o criativo para você, ele produz o criativo, ele produz o vídeo. Isso também pode ser feito com alguns clientes, né? Você pode fazer uma campanha com seus clientes atuais, falando para eles criarem um vídeo em troca de algum benefício, né? Você pode dar um cupom para ele usar na próxima compra. Você pode dar um produto da sua loja como presente da escolha dele. Claro que você pode limitar o valor do produto ali que ele pode escolher, mas é uma forma de você incentivar a pessoa a produzir um vídeo, a falar do produto. E esse vídeo criado por influenciador, por cliente, né? Criado por usuários, ele é um vídeo que tem um potencial enorme de persuasão, porque a pessoa que está assistindo aquele vídeo, aquele criativo, ela vê que é alguém real falando do produto. Ela vê que não é a loja que está falando dela mesma, ela vê que é algum cliente, que é alguma pessoa que comprou e está fazendo ali a demonstração, falando o que ela achou do produto que ela comprou naquela loja. Então isso fica mais autêntico, fica mais real para o público, e esse tipo de criativo, ele tende a converter muito bem. Ele vem aumentando cada vez mais a conversão, esse tipo de criativo, o GC, que é aquele criativo, né, aquele vídeo criado por um usuário que não foi criado pela própria loja, beleza? Além da variação dos criativos, o que foi feito, né, para aumentar as vendas e aumentar os resultados dessa loja? Foi feito a escala de verba, a escala de investimento, a escala de investimento em tráfego pago, né? Essa loja, anteriormente, ela tinha uma verba fixa de publicidade. Se eu não me engano, era 15 mil reais por mês que eles investiam em anúncio, e eles não aumentavam isso. Só que o fato de você não aumentar a sua verba de investimento, consequentemente, vai limitar a escala que você vai ter das vendas. Se você não aumentar o seu investimento em anúncio, em tráfego pago, você não vai conseguir escalar suas vendas. Você pode vender um pouquinho mais um mês, um pouquinho menos no outro mês, mas você não vai ter um crescimento em vendas se a sua verba é a mesma, né? Então, você precisa escalar a sua verba. Claro que para aumentar essa verba, para aumentar esse orçamento, para fazer essa escala, tem que ter uma estratégia. Você não pode aumentar ali porque você acha que tem que aumentar sem
analisar as métricas. E qual foi a estratégia usada nessa loja, né? Foi aumentado a verba 30% a cada 5 dias. Então, a cada 5 dias de análise de métricas, se as métricas estivessem positivas, a verba era aumentada no máximo em 30%, não mais que 30%. Porque nos testes, quando aumentava 40%, 50%, 60%, perdia performance. A meta começava a gastar mais dinheiro para encontrar mais pessoas, aí o custo por venda aumentava e o ROAS caía. Então, aumentar mais do que 30% mostrou que os resultados não melhoravam, pelo contrário, você gastava mais dinheiro e não vendia mais proporcionalmente. Então, você aumentar no máximo 30% foi o que trouxe o melhor resultado para essa loja. Aumentar 10%, dava para aumentar mais, aumentar 20%, então 30% foi ali o número que a gente viu que foi o ideal. Aumentando 30% a cada 5 dias, se as métricas estivessem positivas, não é assim, eu vou aumentar minha verba a cada 5 dias 30%. Não, só vai fazer isso se as suas métricas estiverem falando que você deve fazer isso. Se as métricas estiverem apontando para que isso seja feito. Se as métricas estiverem ruins, se as métricas estiverem negativas, você não deve aumentar a sua verba. Você, inclusive, deve diminuir a sua verba quando as métricas não estão boas. Então, essa otimização de orçamento, ela tem que ser feita ou você aumenta, ou você diminui, ou você deixa o mesmo orçamento. E tudo isso, né, a decisão para fazer isso é feita em cima das métricas. As métricas vão mostrar o que deve ser feito. E aí, quais são as principais métricas que você tem que analisar? E se elas estiverem saudáveis, fazer o aumento de 30% a cada 5 dias. O CTR, né, que é a taxa de clique, então, das vezes que o anúncio aparece para a pessoa, quantas vezes ele é clicado. Então, por exemplo, ele apareceu 100 vezes para as pessoas e uma pessoa clicou, ele teve um CTR de 1%, por exemplo. Então, o CTR que a gente usou aqui como referência para fazer essa escala foi um CTR superior a 2%. Quando o CTR está acima de 1%, ele já é considerado um CTR ok, um CTR ali razoável. Porém, a gente usou aqui para fazer a escala um CTR acima de 2%. E aí, quando o criativo não está conseguindo ter esse CTR de 2%, trocava o criativo, muda o criativo, produz um novo criativo, né, para que ele consiga ali ter esse CTR que a gente definiu como o objetivo, que seria acima de 2%, tá? O Connect Rate das pessoas que clicaram no seu anúncio, quantas efetivamente visitaram a sua loja, porque o número de cliques não é igual ao número de visitas, né? Nem todas as pessoas que clicam visitam a sua loja, e o Connect Rate é a taxa, né? É a métrica que mede isso. Das pessoas que clicaram, quantas efetivamente acessaram a loja. Na média, um Connect Rate ali entre 60% e 70%, ele já é considerado um Connect Rate razoável, porém a gente buscou aqui para essas campanhas um Connect Rate acima de 80%. O Connect Rate ele tinha que estar acima de 80% para a gente conseguir escalar, mas o Connect Rate ali acima de 60%, 70% já é considerado um Connect Rate ali razoável, porém quanto maior melhor, porque você paga por clique, só que a pessoa só vai comprar se ela visitou sua loja. Então, por exemplo, se eu tive 100 cliques no meu anúncio e eu tive 50 visitas, eu paguei por 100 cliques, por 100 pessoas, só que só 50 delas acabaram visitando minha loja. Então, o custo por visitante, ele duplica. Então, se, por exemplo, eu paguei R$1 para cada um desses 100 cliques, eu gastei R$100, só que eu só tive 50 visitas. Então, cada visitante me custou R$2 e não R$1, né? Porque só a metade visitou minha loja. E isso faz com que o meu custo por venda aumente. Quanto menor for o meu Connect Rate, tende ao meu custo por venda ser mais caro por conta disso, tá? Taxa de carrinho, das pessoas que visitaram a minha loja, quantos avançaram até o carrinho? Aí aqui tem várias questões que são envolvidas. Se meu público é um público que já me conhece, é um público aquecido ou não, é um público frio. Então essa taxa ela varia de acordo com o tipo de público, com o perfil de público. Mas a gente buscou aqui para essa campanha ter uma taxa de carrinho ali superior a 10%. Das pessoas que entravam na loja, pelo menos 10% tinham que avançar até o carrinho. Porque eu só vou conseguir vender para as pessoas que foram até o carrinho. Então se nem 10% das pessoas estão chegando pro carrinho, eu consigo já imaginar que eu vou ter menos vendas. Agora, se das pessoas que estão entrando na minha loja, eu tive pelo menos 10% delas indo até o carrinho, eu já consigo prever que mais pessoas vão comprar na minha loja. Então a taxa de carrinho que a gente usou aqui como objetivo, né, nessa campanha foi acima de 10%. Taxa de conversão, que é o número de pessoas que compram, né? Então, ou seja, das pessoas que visitaram a minha loja, quantas delas compraram. Então a taxa de conversão, ela é calculada em cima das pessoas que visitaram e não em cima das pessoas que clicaram, porque nem todo mundo que clica visita. Então, das pessoas que visitaram a minha loja, quantas compraram? Isso vai me trazer a taxa de conversão. Então, se, por exemplo, 100 pessoas visitaram a minha loja e uma comprou, eu tive a conversão de 1%. Se 100 pessoas visitaram e 2 compraram, eu tive a conversão de 2%. A taxa média de conversão no Brasil, né, ela varia entre 1 e 2%. Se a sua loja estiver convertendo entre 1 e 2%, ela está na média geral, independente do nicho. Porém, quanto maior a sua taxa de conversão, melhor. Então aqui, dependendo do público da campanha, se é um público frio, um público que ainda não conhece a loja, a taxa de conversão ela tende a ser menor. Se eu estou falando com um público quente, se eu estou anunciando para um público quente, a taxa de conversão ela tende a ser uma taxa de conversão maior. Então a taxa que a gente buscou aqui foi uma taxa superior
superior a 2% para considerar que aquela campanha estava performando bem. O CPA é o custo por aquisição, ou seja, o custo por venda, quanto custou cada venda, e aí depende da sua precificação. Quando você está precificando o seu produto, você tem que contemplar uma verba de marketing. Então eu estou colocando todos os parâmetros ali de custo do meu produto para definir o preço de venda, e um dos parâmetros que você tem que considerar na sua precificação é o percentual de marketing, porque você vai ter que investir em marketing, em publicidade, para você vender aquele produto. Então o quanto no máximo você pode gastar para vender aquele produto está relacionado com o percentual de marketing que você colocou na sua precificação também. E o ROAS é o retorno sobre investimento em publicidade, que ele também está relacionado com o custo por aquisição. Então se, por exemplo, na minha precificação eu defini que 20% daquele preço eu vou gastar com marketing, eu posso gastar até 20% com marketing e eu não vou mexer na minha margem de lucro se eu gastar até 20%. 20% ele corresponde a 1/5, ou seja, se eu gastar 1/5 do valor do produto, significa que eu ainda estou dentro da minha meta ali. Então se, por exemplo, eu investi R$50 e fiz uma venda de R$250, eu tive o ROAS de 5, voltou 5 vezes o valor investido. Eu coloquei 50, voltou 5 vezes 50, que foi R$250. Só que, para saber se ROAS é bom ou não, eu tenho que saber quanto que eu fiz de previsão na minha precificação, o quanto que eu posso gastar no máximo na minha precificação para saber se ROAS é bom ou não. Tem lojas que com ROAS de 3 já vai estar com ROAS muito bom. Tem lojas que vão precisar de um ROAS de 10, porque o quanto que ele pode gastar com marketing é um valor muito baixo, ele precisa ter um ROAS de 10 pelo menos, para que ele consiga não comprometer a margem de lucro dele. Então isso varia de acordo com o produto, com o nicho da concorrência, com o preço de venda, com o público. Então essa variação não existe um ROAS tabelado para ser usado em qualquer cenário, em qualquer nicho, né? Então no caso aqui, a gente visava um ROAS acima de 5% e foi o que foi conseguido, né? Foi um ROAS de 5,75% e antigamente esse ROAS ele estava em 3 deixa eu lembrar aqui, 3,76. Então ele saiu de 3,76 para 5,75, que era o ROAS recomendado, o ROAS indicado de acordo com a precificação desse cliente. E por último aqui, né, o que foi feito para ter esse resultado, para melhorar o resultado? Foi otimizar a oferta irresistível. Por quê? Quando a pessoa ela clica no anúncio, ela é redirecionada para a página do produto. Essa página do produto, que a gente chama de landing page, que é a página de aterrissagem, onde a pessoa aterriza, onde a pessoa chega depois que ela clica no anúncio, é chamado de landing page. Então, numa loja virtual, toda página de produto pode ser considerada uma landing page, porque quando a pessoa clicar no anúncio, ela tem que ir para a página do produto. Você não pode fazer um anúncio que mande a pessoa para a home da sua loja. Então, se eu estou anunciando essa camiseta preta aqui, a pessoa clicou no meu anúncio, ela vai para a home, para a página inicial da minha loja, onde tem vários produtos, e isso é um erro, você perde conversão com isso. Você tem que mandar a pessoa, depois que ela clicou naquele produto, para a página do produto, né? Isso tem que ser feito, isso é obrigatório que seja feito. Então, essa página do produto, a landing page, ela tem que ter uma oferta muito irresistível. Então, você tem que otimizar ao máximo a sua oferta para que a maioria das pessoas que chegarem lá, elas consigam comprar. Se a sua oferta não for irresistível, você não vai conseguir converter. Por mais que o seu criativo seja bom, por mais que você está fazendo as otimizações certas nas suas campanhas, a sua oferta não converte. Você está atraindo o público qualificado, está atraindo o público certo, mas a sua oferta não convence, a sua oferta não converte e aí de nada adianta. Então é uma junção entre eu fazer as estratégias certas na campanha de tráfego e eu ter uma oferta irresistível. Porque o que vende é a oferta. O campanha de tráfego pago, ela vai atrair a pessoa qualificada. Quem vende é a loja, quem vende é a oferta. Não é a campanha que faz a venda. Quem faz a venda é a oferta que está na sua loja, tá? E a oferta irresistível, né, ela contempla ali vários parâmetros, né? O preço do produto tem que ser um preço atrativo para aquele seu público. Então, se eu tenho ali um preço competitivo, um preço atrativo, eu tenho mais chance de vender para o meu cliente. Ah, o meu preço ele não é o mais barato, o meu preço é um preço maior que minha concorrência. Ok, desde que o cliente entenda, ele perceba que o seu produto ele tem um valor percebido maior, ele vai aceitar pagar aquele preço. Tudo depende do público-alvo que você está falando. Então, se tem pessoas que vão preferir pagar mais barato, você tem que ter um preço mais atrativo possível. Se você se posiciona para um público que ele paga mais caro desde que ele perceba valor no produto, desde que ele perceba que o produto tem diferenciais, você vai ter que mostrar esses diferenciais, você tem que deixar esses diferenciais explícitos para a pessoa entender o porquê que aquele produto custa mais caro do que a média dos concorrentes. Então, você consegue vender produtos mais caros desde que isso seja justificado, desde que isso seja mostrado de forma explícita para as pessoas perceberem isso, tá? Então, o preço é um fator que deixa a sua oferta mais irresistível. Um segundo fator é o frete, né? Tanto na questão do custo quanto na questão do prazo. Então, quanto mais barato for o seu frete e quanto mais rápido for o seu frete, mais irresistível fica a sua oferta. Se a pessoa estiver comprando um produto e o frete for muito caro, muito além do que ela está disposta a pagar, ela não vai comprar. Por mais que o preço esteja aceitável, por mais que os outros parâmetros estejam ok, o frete é um empecilho, faz com que ela desista da compra. Então você ter fretes atrativos, fretes acessíveis, faz com que você venda mais. Se você conseguir dar frete grátis, melhor ainda, né? Inclusive tem uma outra aula aqui no canal onde eu mostro como faz para você dar frete grátis da melhor forma. Como você faz o cálculo para você conseguir colocar o preço do frete no seu produto, na precificação e dessa forma oferecer frete grátis para o seu cliente. Se você quiser ter acesso
acesso a essa aula, deixa no comentário aqui, frete grátis, que eu te mando essa aula. O prazo de entrega, né, o mais rápido possível também. Se o prazo de entrega for muito longo, as pessoas também desistem da compra, tá? Então o frete é um fator que deixa a sua oferta mais irresistível. Um terceiro ponto é as condições de pagamento. O cliente, ele tem que ter várias opções de pagamento para que ele decida qual delas é a melhor para ele. Se ele quiser parcelar, quantas parcelas sem juros ele pode parcelar? Ah, só dá para parcelar em 2 vezes sem juros. Isso deixa a sua oferta menos resistível. Ah, dá para parcelar em 6 vezes sem juros. Pô, isso deixa a sua oferta mais irresistível. É uma oferta melhor quando eu consigo parcelar em mais vezes sem juros. Eu aceito várias bandeiras de cartão, eu aceito vários métodos de pagamento. Então, quanto mais opções de pagamento você oferecer para o seu cliente, mais irresistível fica a sua oferta. É mais fácil você vender dessa forma. O quarto parâmetro aqui é a descrição do seu produto. Então, o cliente, ele clicou no seu anúncio, ele foi para a página, né, do seu produto, onde tem ali todas as informações, e uma das informações é a descrição. A descrição, ela tem que falar os benefícios e as vantagens do produto e tem que falar as características técnicas. Um erro que eu vejo muito acontecer é a pessoa na descrição só falar as características técnicas do produto. No caso de moda, acaba falando, destacando só a questão do tecido, da qualidade do tecido, da composição. Isso tudo é importante e tem que ser falado, com certeza. Mas você também tem que falar os benefícios e as vantagens. O porquê que essa roupa, no caso aqui da loja de moda, vai deixar aquela pessoa mais bonita, porque aquela roupa vai deixar a pessoa, sei lá, mais empoderada, quais são os benefícios que aquela roupa vai trazer para a pessoa, ela pode ser usada em várias ocasiões, ela é uma peça coringa, então você tem que trazer argumentos emocionais quando você está falando os benefícios e as vantagens para a pessoa perceber quais são as vantagens dela ter aquele produto. Ela vai ter várias vantagens quando ela vai ter o produto, não só as características técnicas. As características técnicas faz ela perceber que o produto tem qualidade, ok, mas isso não é suficiente para ela decidir comprar. Ela tem que perceber quais benefícios ela vai ter quando ela comprar aquela peça, ela vai ter vários benefícios e quais são esses benefícios. Então isso tem que estar explícito na descrição do produto para que você tenha uma oferta irresistível. Além da descrição do produto, as fotos, né? É fundamental que você tenha ali o maior número de fotos possível. Eu tenho ali no mínimo entre 5 e 8 fotos do meu produto e as fotos mostrando o produto de todas as formas. A foto mostrando o produto sendo usado, a foto mostrando detalhes do produto, a foto infográfico, né, que mostra as principais características do produto na imagem. Então eu tenho a foto do meu produto e tem os textos ali falando dos benefícios do produto na mesma imagem. Então eu consolido, né, eu resumo numa única imagem as principais características e os principais benefícios do meu produto, isso de forma visual na foto. Então você tem que ter essa foto também. Então quanto mais fotos você tiver do seu produto demonstrando o produto na prática, sendo usado em vários contextos, melhor vai ser. Mais persuasão você vai causar, mais desejo você vai causar no seu cliente e você vai conseguir vender. Quando você tem só uma ou duas fotos, o poder de conversão de vendas, ele cai absurdamente. Quando você compara uma loja que só tem uma ou duas fotos de um produto com uma outra loja que tem nas 5, 6, 7, 8 fotos do produto, a conversão dessa loja que tem mais fotos, ela é muito maior, claro, que se os outros parâmetros estiverem alinhados, né? De nada adianta eu ter 8 fotos se eu não tenho uma boa descrição, se eu tenho um preço que está desalinhado com o meu público, se eu não estou atraindo público qualificado. Tudo que eu estou falando aqui é um complemento, não dá pra gente analisar só um fator isolado. Ah, eu vou avaliar só a foto. Não, a foto, ela tá dentro de um contexto e se complementa com todo o resto, tá? E também, na sua oferta irresistível, ela tem que ter um vídeo review, um vídeo de apresentação. Então, quando eu falei dos criativos, eu falei que um dos criativos possíveis é aquele criativo que eu apresento o meu produto, que eu falo das características, que eu falo das vantagens, que eu falo dos benefícios. Eu estou fazendo uma apresentação do meu produto em vídeo. Você pode usar, inclusive, um desses criativos que você está fazendo anúncio para estar no cadastro da sua loja. Você pode ter o cadastro ali com esse vídeo, que é o vídeo mais completo, o vídeo que apresenta o seu produto. Esse é um vídeo que vai trazer muito mais conversões. Quando você tem vídeo de apresentação, vídeo review no cadastro do seu produto, você aumenta muito o seu poder de conversão. Então, assim, de nada adianta eu fazer as minhas campanhas, colocar verba, se eu estou levando as pessoas para uma oferta que não é boa. Eu não vou conseguir vender, por mais que minha campanha de tráfego ela estiver toda otimizada. Se as pessoas, quando clicarem no meu anúncio, elas forem para uma página, para uma landing page, para uma página de produto que não tem uma oferta irresistível, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir ter resultado. Então, esses 4 passos, essas 4 estratégias foram aplicadas nessa loja, nessa consultoria, para que levassem a loja a alcançar esses resultados, aumentasse todos os resultados da loja nesse período aí de 6 meses. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre o nosso curso completo, o e-commerce do zero ao topo, que tem uma versão VIP, onde tem a consultoria individual, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Lá você vai conseguir ver tudo que está contemplado nessa consultoria individual do nosso curso, né, na versão VIP dele, beleza? Bom, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, eu peço para deixar seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.